Graça e paz, amados e amadas, chegamos em Levítico 6 e aqui nós vamos ver as ofertas pelos pecados voluntários, as leis de Deus sobre o holocausto, as leis sobre a oferta do cereal ou manjares, a oferta na ordenação sacerdotal e a lei da oferta pelo pecado. A maioria desses tópicos nós já vimos, que começamos lá em Levítico 1 e até Levítico 5, então vários deles já estão nesses capítulos. Agora, o nosso Senhor é sempre muito rico e acrescenta mais detalhes aqui para nós podermos entendê-los. Lembrem-se, esses pecados eram pecados que eram expiados, era a oferta era a cobertura desses pecados, menos da oferta de cereal que a gente vai falar daqui a pouco. Mas elas tinham o que? A forma de expiar o pecado da pessoa, e assim o Senhor poderia o que? Estar ali no meio do povo. Agora eu quero só lembrar vocês que haviam pecados que não eram expiados, que não eram oferecidos ofertas, e a lei para o pecador era a morte. Nesses capítulos não tratam disso, mas é bom a gente saber que havia o que? Pecados capitais, que era o que? A ordenança era a morte da pessoa. E quais eram esses pecados? Nós tínhamos o apedrejamento, que era quando a pessoa tinha sexo com a mãe ou com a madrasta ou adultério. Teríamos também a morte pelo enforcamento, quando a pessoa agredia os pais, faziam sequestro, praticavam sequestro ou falavam uma profecia salva. Tinha também a morte pelo fogo, quando tinha sexo com a filha, com a neta, com a enteada, com a sogra e por aí vai. E havia também pela decapitação, que era quando a pessoa fazia um assassinato premeditado. Para esses tipos de pecado não havia expiação, não tinha como um animal ser morto e expiar o pecado. E nós temos todas essas, falando sobre esse tipo de morte, nós temos em várias partes da Bíblia, mas só para vocês lembrarem. Lá em Êxodo 20, de 12 a 25, lembra quando o povo, ele o que? Construiu o bezerro de ouro e ali foram mortos várias pessoas que se posicionaram a favor disso, depois quando Moisés falou com eles. E nós vemos também aqui nesses pecados que eram a condenação à morte, dois deles está falando de o apedrejamento sob sexo com a mãe, madrasta e pelo fogo, também relacionado à parte sexual. Por que tanta ênfase em cima disso? Porque o primeiro mandamento é amarás teu Deus e não farás nada que tenha em cima do céu ou debaixo da terra para ser adorado. Quando fala de adorar o seu Deus, o Senhor está falando de uma aliança, o Senhor está falando de um casamento. Então, a Bíblia é um grande romance entre Deus, Cristo e a igreja. O Senhor quer esse enlace, e dentro de um enlace matrimonial o princípio é o que? É ser um para o outro. O princípio é a confiança, o princípio é a fidelidade, o princípio é não ter outro no lugar do seu cônjuge ou da sua esposa. Então, nós vemos que o Senhor vê aqui princípios, tá? Então, nós temos aqui uma nação que estava sendo constituída totalmente diferente e separada de outros povos. Esse povo, o povo escolhido de Deus, e agora Deus ia habitar no meio do povo. Que coisa gloriosa, né? E hoje nós sabemos que essa bênção se estendeu a nós e o próprio Jesus veio e hoje nós nos tornamos tabernáculos de Deus nessa terra. E mesmo esses pecados que para Deus antigamente não haveria perdão, a pessoa teria que ser morta, hoje pelo sangue do Senhor, esses pecados também são cobertos, desde que a pessoa se arrependa e tenha um coração de não voltar a fazer novamente. Então, hoje o sangue de Cristo, ele o que? Ele nos purifica, tanto dos pecados que nós estamos falando aqui de Levítico 1 até Levítico 6,
também dos pecados que não tinham sacrifício, mas Cristo se sacrificou por nós. Então nós estamos na era da graça, na era da misericórdia estendida de Deus. Então vamos ver aqui agora em Levítico 6:1, aonde vai começar a falar sobre as ofertas pelos pecados voluntários. Aqui, neste caso, além do ofertante oferecer um sacrifício para obter o perdão de Deus, o ofertante deveria o quê? Trazer uma restituição à pessoa que causou o dano. O enfoque aqui cai muito mais sobre a reparação do erro. A pessoa tinha que reparar o erro e, além disso, acrescentar algo a mais para restituir o dano que ele fez ao outro. Então, nós vemos aqui falando no versículo 2, olha, se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado, deixado sobre os seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando ou extorquindo, o que quer que seja. Então, nós temos assim um exemplo de enganar o seu próximo. Um exemplo, deixou um animal como penhor, porque naquela época era muito dessa forma, né? Deixava um animal como penhor, como uma garantia de algo para que a pessoa ia pagar para o outro. Aí, quando a pessoa, vamos supor, estou dando um exemplo, né? Saldou a sua dívida, ela ia pegar o animal de volta. Aí a pessoa que tinha ficado com o animal, com o penhor, ela vendeu, deixou fugir ou até virou alimentação. Então, a pessoa que ela não se importou em guardar aquilo e ela muitas vezes mente para a outra também. Ah, fugiu, eu não vi, aconteceu isso. Então, o Senhor está falando de coisas do dia a dia, do relacionamento. E aqui também nós vamos ver quando fala sobre defraudar, é enganar. E fala sobre roubar ou extorquir. É algo que a gente se toma por violência ou por uma ameaça, ou é um agiota. Muitas vezes se fala assim, olha, se você não fizer isso para mim, eu vou contar isso e isso de você. Olha, se você não fizer isso para mim, eu vou colocar aquela foto na sua rede social. Então isso é uma ameaça, é um assédio, né? Hoje a gente tem muito essa palavra de assédio, de bullying, só trocaram-se as palavras, né? E aqui o versículo 3 fala assim, e se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, também estará cometendo pecado. E quando desse modo errar, tornar-se-á isso culpado e terá que devolver o que furtou, o que extorquiu ou o que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado. Gente, que assim, falar, eu acho um falar assim tão maravilhoso, porque é um falar de relacionamento, é um falar que nos mostra assim um andar na luz, um andar sendo sal da terra, né? E o que nós vemos aqui? Ele fala sobre também jurar falso testemunho, achar algo perdido e mentir a respeito. Ó Senhor Jesus! E aqui nós estamos vendo também no versículo 4 e 5 que diz tornar-se-á culpado, que terá que devolver total restituição. E ainda o que fala aqui no versículo 5, ó, ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sobre juramento falso, fará total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar a propriedade, no dia que apresentar seu sacrifício pela culpa. Que coisa gloriosa, olha. Então a pessoa torna-se culpada e o que ela tem que fazer? Devolver, tem que dar total restituição à pessoa e ainda vai ter que acrescentar 1/5 do valor daquilo. E ela vai falar, e o dia que ela for fazer isso é o mesmo dia do sacrifício pela culpa. Ela ia tanto fazer o sacrifício pela culpa, como ia também fazer a restituição à pessoa e vai acrescentar 1/5. Nós vemos lá em Mateus 5:24, Jesus falando,
Deixa ali mesmo a sua oferta diante do altar. Se você for fazer a sua oferta e você lembrar que está em falta com o teu irmão, deixa ali mesmo a sua oferta diante do altar. E primeiro vai reconciliar-se com o seu irmão e depois volta e apresenta a sua oferta. Ó Senhor Jesus, muitas vezes a gente acha que o Senhor está aceitando a nossa oferta, mas primeiro o Senhor quer um coração limpo perante Ele e perante os homens. Por isso que Paulo falava que tinha uma consciência pura perante Deus e perante os homens. Isso me toca profundamente. Ó Senhor Jesus. E aqui no versículo 6 e 7 vai falar especificamente sobre a oferta de reparação, para que fosse expiado o pecado. Quantos ensinamentos nós temos nessa pequena porção do versículo 1 ao versículo 7. Ó Senhor Jesus, muitas vezes, vamos ver isso no nosso viver prático de hoje, né? Muitas vezes, quando a gente magoa alguém, nem pedimos perdão. E quando pedimos perdão, achamos que isso já tá bom. E nem pensamos então em reparar o erro. Muitas vezes, para que um pedido de perdão realmente seja pleno, muitas vezes nós precisamos deixar isso claro, por meio também de uma reparação do ocorrido. Muitas vezes a gente é tão rápido para fazer isso porque a gente está meio sem graça, meio sem jeito. Ai, me perdoa, viu? Não sei o que lá. Não, tem que ser feito de uma forma cabal e o que puder reparar tem que ser feito. Um exemplo, vou falar uma coisa assim bem mais simples. Se pegarmos algo emprestado e aquilo quebrar na nossa mão, ou alguém rouba aquilo que nós pegamos emprestado, ou a gente deixa até num lugar não muito apropriado e aquilo que a gente pegou emprestado é danificado, devemos, além de pedir perdão, reparar esse erro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Olha, certa feita, me lembro, quando eu estava agora meditando nessa palavra, me lembrei que uma vez eu peguei um livro emprestado de alguém e esse livro caiu, estava com um copo d'água próximo e caiu o copo d'água no livro e eu não percebi, encharcou o livro. Então, aí o que eu fiz? Eu comprei um outro livro, devolvi para a pessoa, fiz a reparação, mas eu sei que não foi o suficiente, porque aquele livro tinha um valor sentimental para a pessoa. Então, aquele livro com esse valor sentimental eu nunca ia poder cobrir. Então, se eu tenho que fazer realmente cabalmente isso, ter essa sensibilidade, né? E também já aconteceu comigo. Eu certa vez emprestei algo que tinha um valor sentimental grande para mim. Eu havia ganhado do meu esposo quando nós namorávamos. E pensando em ajudar uma outra pessoa, eu acabei emprestando. E nunca mais vi aquilo. E quando um dia fui perguntar sobre aquilo, a pessoa disse para mim que havia sido roubado. Então eu fiquei muito chateada, mas não tanto com a pessoa, mas comigo, de não ter refletido antes do empréstimo e talvez de não explicar o quão importante aquele objeto era para mim. Então, assim, a gente percebe também que a gente devemos nos posicionar e refletir, né? E também isso me fez lembrar uma coisa, e eu quero compartilhar com vocês, porque ajuda no nosso viver prático. Uma vez uma amiga, ela era uma professora universitária e tinha muitos livros. E eu solicitei um livro para ela emprestado e ela foi muito pronta, falou, nossa, claro que sim, Kátia. E pegou uma agenda e me disse, vamos registrar primeiro a data do seu empréstimo e quando você vai poder me devolver. Eu juro para vocês que eu fiquei assustada com a atitude dela e até meio assim ressentida, porque, puxa, será que ela pensa que eu não vou devolver o livro? O que ela pensa de mim, né? Mas eu aprendi muito com essa experiência. Depois de um tempo eu vi que ela estava certa. Sabe, em nossa cultura brasileira, nós não nos importamos muito com estas coisas. Essas coisas, além de prejudicar nossa consciência, porque a gente nem se importa perante Deus, também ofende o testemunho nosso nessa terra. O Senhor, como eu disse, nos alerta para a gente ser a luz e o sal da terra. E temos a tendência, não é verdade, de lembrar as falhas que as pessoas cometeram conosco. Contudo, pouco olhamos o que já magoamos as pessoas.
Também muitas vezes somos lesados devido não sabermos nos colocar e conversar sobre um assunto. Que nem essa minha amiga do livro, ela soube conversar sobre o assunto. E para ela, não era sinal que ela estava confiando ou não confiando em mim. Ela era assertiva na hora de fazer o empréstimo. Então, eu ainda estou aprendendo constantemente sobre esse princípio, pois minha natureza natural ainda tem um pouco de dificuldade de se colocar e ser assertiva. Ó Senhor Jesus, mas eu vejo o Senhor me libertando a cada dia. E assim, meditando nessa palavra, eu vejo quanto o Senhor está me salvando da minha natureza natural. Ó, que também possa servir de exemplo para você. Amém. Isso também me levou a pensar quando a gente recebe um troco a mais de uma pessoa. Lembre, esse dinheiro não nos pertence. Então a gente tem que devolver algo a mais que recebemos numa lista de mercado, num troco. E eu vou compartilhar mais uma experiência com vocês. Uma vez eu comprei um suplemento caro e eu estava gastando muito dinheiro, pois eu estava me recuperando de uma doença grave. E foi recente, foi agora em 2019. E esse suplemento eu nem sabia que ele era importado. E por causa de $1 a mais, ele ficou retido na alfândega brasileira. E para eu conseguir ter esse produto, a alfândega ia me cobrar 60% sobre o valor do produto. Eu ia pagar mais do que o produto e eu não tinha como fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu entrei com recurso, mostrei o laudo do meu tratamento, mostrei todas as coisas que o médico tinha pedido para eu reforçar a minha imunidade, mas eles não liberaram, não tive retorno disso. E depois o medicamento ficou lá tanto tempo, eu falei, eu nem quero, porque vai saber em que lugar ficou e ele já não deve nem, tem que ficar em lugar adequado, se ficar no sol, alguma coisa, ele perde suas propriedades, né? Então, o que eu fiz depois de um tempo? Eu adquiri o suplemento, numa outra empresa adquiri o suplemento aqui mesmo na parte do Brasil. E eu recebi o suplemento e depois de 15 dias, mais ou menos, que eu havia recebido, a empresa me mandou novamente o suplemento. Eu até achei que era da alfândega, sabe? Mas eu fui ver, não, era o mesmo número de pedido que eu havia comprado dessa empresa. Eu não entendi, fiquei lá olhando, aí uma vozinha falou assim no meu coração, tá vendo? Lá a alfândega não liberou para você o seu suplemento, agora você está recebendo em dobro, agora eu estou te dando em dobro. Olha só o lado bom da nossa alma, né? Mas sabe o que aconteceu? Eu não tive paz, pois o Espírito não nos permite. Só porque fomos lesados, não devemos obter coisas que não nos pertencem, pois ali a empresa tinha errado comigo e tinha mandado em duplicidade e um funcionário ou alguém ia pagar por isso. Então eu entrei em contato com a empresa e eles falaram que iam ver. Aí demorou um pouquinho, eu passei um e-mail e eles responderam, sim, sabemos. E nunca vieram buscar o produto, nunca me retornaram quanto ao produto. Então eu comprei por 3 meses, aí eu usei os 3 primeiros meses o produto que eu havia comprado. E como eles não haviam retornado sobre nada do que eu falei, eu usei depois mais 3 meses o produto que veio em duplicidade. Mas aí meu coração estava em paz quanto a isso. Então é isso, o Senhor quer que nós tenhamos o nosso coração em paz sobre aquilo que nós procedamos, né? A mesma coisa quando a gente acha um dinheiro, fala assim, ai, que olha a minha sorte, achei tanto de dinheiro. Isso não é sorte, porque alguém foi lesado. Quem perdeu foi lesado. E na Bíblia, onde nós vemos isso com muita clareza, da reparação, da restituição. Como diz aqui, a oferta pelos pecados voluntários que nós estamos vendo agora aqui no livro de Levítico. Isso demonstra muito lá no Novo Testamento sobre Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu? Quando Zaqueu diz que a palavra que ele não tinha muita estatura e quando Jesus estava passando, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus, ao olhar para ele, falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear na tua casa. Aí o Senhor foi cear na casa de Zaqueu, ficou lá na casa de Zaqueu ceando,
E Zaqueu levantou, isso está lá em Lucas 19:8, tá? Aí Zaqueu levantou e falou assim, Zaqueu disse, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Neste momento o Senhor disse, a salvação chegou a essa casa. Olha que perfeito exemplo que nós temos aqui. Zaqueu, ele era um homem maioral dos publicanos e ele fazia ali a coleta de impostos e provavelmente de uma forma ilícita, porque eles enriqueciam muito. Então aqui o Senhor falou que não foi porque o Senhor entrou na casa dele e ceou com ele que a salvação tinha chegado àquela casa. Não, a salvação quando chegou, quando que Zaqueu foi convencido que ali ele se arrependeu e ele reparou o seu erro. O pagamento não foi 1/5 como aqui a lei exige. Ele diz que pagaria 4 vezes a mais de quem tivesse defraudado. Esse é um movimento de um coração arrependido e que quer se voltar a Deus, né? Quando somos impactados com o falar de Deus, temos uma mudança de atitude. Esse é o verdadeiro arrependimento que nos leva a Deus. Se arrepender implica em uma mudança de atitude, em uma mudança de vida. Então, nós vimos aqui Levítico 6, de 1 a 7. Quanta coisa gostosa, né? Quanta coisa maravilhosa que o Senhor vai nos alertando. Agora nós vamos ver Levítico de 8 a 13, que vai falar sobre as leis sobre o holocausto. Daqui para frente, em Levítico, esse capítulo vai falar das ofertas, mais sobre a ótica do sacerdote, como o sacerdote deveria proceder. Os outros capítulos que nós vimos sobre o mesmo assunto está falando enfoca um pouco mais sobre a ótica de quem está ofertando, tá? Então, aqui a visão é um pouquinho mais para a ótica do sacerdote. Então, vimos lá sobre a oferta de holocaustos, aonde nós vimos? Em Levítico 1. Então, se vocês quiserem lembrar mais sobre Levítico 1, sobre a oferta de holocaustos, vão lá, ouçam novamente ou leiam novamente, né? Interessante, se você também ainda não ouviu, ouça lá que você vai ganhar muito mais do que vai ser falado aqui, tá? Então, a oferta, ela podia, ou melhor, a oferta de holocausto, ela tinha qual o propósito? O propósito da propiciação pelo pecado geral, a expiação do pecado. E ela era feita com uma certa constância, porque era algo temporário, porque os nossos pecados nos separam de Deus, fazem separação entre Deus e os homens. Então, aqui era um holocausto, era pelos pecados. Então, era uma expressão de completa dedicação e consagração a Deus do homem, né? E essa oferta aqui de holocausto, ela era inteiramente queimada, ela não era comida, ela era totalmente queimada, a oferta aqui, nesse caso, desses pecados. E subia como aroma suave ao Senhor. Agora vamos ver mais a orientação do Senhor dada a Moisés sobre holocaustos referente ao sacerdote, como eles deveriam proceder. Então, aqui ele fala no versículo 9 que deveria ser completamente queimada, que ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e se manterá o fogo do altar aceso. Então, o que? Ela tinha que ficar no altar até ser consumida totalmente e o fogo aceso. Aí vai falar sobre as roupas que o sacerdote tinha que usar. Então, como ele deveria se posicionar mediante isso. E quando ele fosse levar as cinzas do lado de fora no lugar santo, ele deveria trocar a sua vestimenta. E eu também quero ressaltar aqui, olha, que o versículo 9 diz: ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá o fogo do altar. Veja, o fogo do altar. E veja o versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá
continuamente sobre o altar. Jamais, jamais deverá ser apagado. Então, veja só, o fogo, ele teria que ficar o tempo todo aceso. Mas quando o tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, então quando o povo se deslocava de um lugar para outro, porque aqui nesse momento, por enquanto, eles estavam indo para a terra de Canaã. Então eles teriam que apagar o fogo para poder se locomover. Mas assim que eles armassem o tabernáculo, quando parassem, como que era acendido esse fogo? Era acendido pelo próprio Deus. Quando eles armavam a tenda, o fogo novamente ali a lenha era organizada ali no altar e o próprio Deus enviava fogo do céu e acendia a lenha. E depois que o Senhor acendia essa lenha, não podia se queimar, não podia se apagar mais. Muito rico isso, né? Esse altar deveria ter um fogo permanente e a oferta sendo queimada ali permanente. Para isso, teria que o sacerdote cuidar disso, ficar a noite toda ali cuidando, arrumando a lenha, tirar a cinza, acrescentar mais lenha para manter o fogo aceso. Tudo isso tudo isso na observância que o Senhor está dando a eles. Agora, o que nós vemos, né, trazendo para a prática? Como aplicar isso hoje na nossa prática? Hoje nós sabemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, que a gente não tem mais um altar físico e não temos mais o sacrifício do animal, porque Cristo foi o verdadeiro sacrifício por nós. Ele deu a sua vida por nós. E hoje, aonde está o altar? Aonde é o altar de Deus? É o nosso coração. Em nosso coração deve arder o Espírito Santo, deve arder o fogo. Pensa comigo aqui um pouquinho. A terra constitui-se em 4 elementos básicos. Nós temos a água, a terra, o ar e o fogo. Quando o Senhor nos fez o homem, o ser humano, ele fez do quê? Do pó da terra, fez um barro ali, né? Fez ali com um barro que precisa de pó da terra e precisa o quê? Da água. E nós sabemos que hoje todos os minerais que estão no nosso corpo também estão o quê? Na terra. E também nós temos em média quase 70% de água em nós. E ali quando o Senhor fez o homem do pó da terra, ele o quê? Soprou nas suas narinas, então ele soprou o ar e o homem se tornou alma vivente. Agora, quando nós nascemos de novo, o que nós recebemos do Senhor? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é referido na palavra de Deus como fogo. Aleluia! Ó Senhor Jesus, então nós vemos que na velha aliança o fogo deveria se manter aceso e o sacerdote deveria estar atento para esse fogo se manter aceso. E aqui no Nova Aliança nós vemos o quê? Pedro, o apóstolo Pedro escrevendo aqui em 1 Pedro, que nós somos o quê? Um reino de sacerdotes. Então nós devemos ter esse cuidado para manter o fogo aceso, para o fogo não apagar. O fogo em si não se apaga, pois assim, se a gente for pensar, quem coloca o primeiro fogo no altar do holocausto era o Senhor. Contudo, para depois o fogo se manter aceso, era necessário que a madeira e o trabalho ali constante do sacerdote. Então, o fogo pode se apagar se a gente retirar o combustível, que no caso lá do holocausto era o quê? A madeira e o cuidado permanente do sacerdote. O Espírito do Senhor é fogo. Contudo, quando ele vem para dentro de nós, ele vem operar dentro de nós, ele precisa ser alimentado dentro de nós para que esse fogo que é o Espírito se mantenha aceso. Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5:19 dizendo assim, ó, não apagueis o Espírito. Porque assim, quais lenhas figurativamente temos que colocar hoje no altar do nosso coração para esse fogo não se apagar? Porque fala, não apagueis o Espírito. E em Provérbios, lá 26, na parte 20a, diz assim, sem lenha o fogo se apaga. Então, o que pode ser essa lenha hoje?
nós podemos dizer que a lenha pode ser a oração. A oração a gente acha que é uma questão de escolha ou opção, mas a oração para nós é uma questão de necessidade, sobrevivência espiritual para que o espírito se mantenha aceso. Nós vemos lá em Lucas 18:1, falando assim, deve-se orar sempre sem esmorecer. E em Romanos 12:12b diz, perseverai em oração. Também diz a mesma coisa em Colossenses 4:2, diz, perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Ações de graça é também oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar, mantenha esse fogo aceso. Então, só que eu quero fazer um parênteses sobre oração, sabe? Em nossa mente, oração está muito ligada à petição. Pedir isso para o Senhor, pedir aquilo. Mas saiba que a oração, em primeiro lugar, é o reconhecimento de um senhorio sobre a nossa vida. Que temos um pai e um pai que deseja conhecer o coração do filho e não simplesmente conhecer os pedidos do filho. Um pai que é um relacionamento com o filho. Na oração modelo, na oração do Pai Nosso, começa o quê? Com a santificação do nome do Senhor. Só depois que vai falando mais sobre a necessidade. E olha, uma coisa que eu também não canso de falar sobre a história de Ana. Ana, ela não tinha filhos, era uma mulher estéril e ela orava ao Senhor pedindo um filho. Mas o Senhor não deu esse filho logo para ela. Imagine, se o Senhor tivesse dado um filho logo no início que Ana estava orando, seu coração ia se tornar gordo, orgulhoso. Por quê? Eucana, seu marido, já amava muito mais ela do que Penina. E agora imagine ela com um filho. Mas o Senhor precisa antes trabalhar no nosso coração, assim como trabalhou no de Ana, para poder dar a bênção para Ana e o fogo do Espírito no coração dela não se apagar. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos abençoar, mas primeiro Ele precisa limpar o nosso coração para que o fogo não se apague. Precisa tirar cinzas antigas para que o fogo e pôr lenha para que o fogo não se apague. Então, em vez da gente ficar repetindo as mesmas orações, peça para que o Senhor queime impurezas que estão impedindo dessa oração. Aquelas que nem nós sabemos que temos, pois muito se revela do que está no nosso coração, sabe como? Mediante as circunstâncias que aparecem. Para falar a verdade, mais de 90% das minhas orações não foram respondidas da maneira que eu quis. Mas uma coisa eu digo, eu mudei mediante a situação que me levava a orar. Eu vejo que era isso que o Senhor queria mudar primeiro a mim. E é interessante que muitas das minhas orações ou pedidos não tem mais tanto valor como tinha antes. E outras continuam ainda tendo muito valor. E aí não foram respondidas. Mas uma coisa eu ganhei na presença do Senhor: compassividade, misericórdia, compaixão, fruto do Espírito. O grande trabalho primeiro está em nós, primeiro trabalho está em nós, porque o Senhor quer o quê? Esse fogo aceso 24 horas e para isso Ele tem que trabalhar em nós. E como Ele trabalha em nós? Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. E até o final de nossa vida. Quais lenhas figuradamente temos que colocar no altar do nosso coração para o fogo não se apagar? Acabamos de falar sobre a oração, né? E também eu vou falar só mais um tópico. Esse áudio está ficando grande, né? Mas vamos seguir a unção do Senhor. Mais um tópico para a gente ser lenha aqui no nosso coração. É a palavra de Deus. Esse elemento para manter o fogo aceso no nosso coração, colocar a palavra de Deus diariamente. A palavra de Deus é poderosa, ela inflama. O Senhor disse: não é minha palavra fogo? Lá em João 23:19, né? E lembra os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, os 2 discípulos a caminho de Emaús, e quando Jesus ressuscitou, eles estavam muito tristes, e o Senhor apareceu a eles, só que eles não descobriram no primeiro momento que era o Senhor. E eles, depois que souberam que era o Senhor, disseram um ao outro:
Porventura não ardia em nosso coração quando ele no caminho nos falava e quando abria as escrituras queimam no nosso coração. Ó Senhor Jesus, enfim, ter uma vida consagrada, é uma vida de consagrada, serve ao Senhor, ela apacenta, ela cuida das ovelhas, porque uma vida de oração, uma vida de palavra, leva uma vida de servir ao Senhor com alegria e não com peso. Agora nós vamos ver aqui a lei sobre as ofertas de manjares e de cereais, que começa em Levítico 14 e vai até o versículo 18. Lembrando que nós vimos essa oferta lá em Levíticos 2, foi explicado o símbolo de cada ingrediente dessa oferta. Eu achei essa mensagem aqui, eu ganhei muito em Levítico 2, vendo o símbolo de cada da farinha, do azeite. Nossa, eu ganhei demais. Eu encorajo vocês também a ouvirem novamente Levítico 2. Somente lembrando que essa oferta ela era voluntária. Ela não era obrigatória como as ofertas de pecado, de culpa. Essa oferta se caracteriza por como eu disse, a oferta de voluntária era de louvor e gratidão, que o ofertante trazia ao Senhor. Uma parte dessa oferta ela era queimada sobre o altar, como memorial e aroma suave ao Senhor, e a outra parte dessa oferta era comida pelos sacerdotes. Nesse trecho, nós temos detalhado a oferta de manjares ou cereais, não pela ótica do ofertante, e sim dando detalhes o proceder do sacerdote. Deixa claro que uma parte da oferta era para ser queimada ao Senhor, como eu disse, e outra para o sacerdote. Isso nos remete que os sacerdotes se alimentam e viviam do que vinha das ofertas. Pois tem o versículo lá no Deuteronômio 25, 4, que diz: não atarás a boca ao boi quando debulha. Paulo também cita esses versículos no Novo Testamento em 1 Coríntios 9 e também em 1 Timóteo 17, 18. Que ainda em Timóteo ele acrescenta que o trabalhador é digno do seu trabalho. Então lembra, uma parte da oferta hoje é para a obra do Senhor. E também a outra parte da oferta é para que os irmãos que vivem da obra, que nós possamos ser fiéis à oferta. Essa é uma oferta voluntária e é uma oferta de gratidão, é uma oferta de memorial ao Senhor. Então, fica estabelecido no versículo 18 aqui que essa é uma advertência. Todo o que nelas tocar deverá santo. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu errei. Todo o que nelas tocar deverá ser santo. Portanto, essas são ofertas sagradas. Então, essas ofertas são sagradas ao Senhor, quando ofertamos também, tanto para o memorial quanto ao sacerdote. E depois aqui do versículo 19 ao versículo 23, nós vamos ver a oferta na ordenação sacerdotal. Era quando o sacerdote, ele ia ser o quê? Ungido. Ele fosse ungido para ser sacerdote. Então, a oferta também é a oferta aqui de manjares, só que essa oferta que era oferecida pelo sacerdote e para a unção, para a ordenação dele, não deveria ser comida. Ela deveria ser queimada totalmente de memorial ao Senhor, uma parte pela manhã e uma parte à tarde. Pois aqui nós vemos um serviço que está sendo totalmente santificado ao Senhor. E agora, terminando, nós temos aqui o quê? A lei da oferta pelo pecado. Essa passagem engloba também os pecados descritos no capítulo 4 e também no início do capítulo 5, pecados pela ignorância. Para entender melhor essas passagens, devemos ver os capítulos anteriores de Levítico, se você ainda não viu ou se você quiser relembrar, ver novamente. É interessante, sabe, a gente entender bem essas passagens, porque nós vamos ver no decorrer da leitura da Bíblia que várias passagens vão fazer menções a essa passagem. Inclusive no livro de Salmos é direto
os salmistas, somente Davi, fazendo referência a essas passagens de Levítico. Aí nós começamos a entender melhor o contexto, como tudo ocorria, tá? Então, o animal aqui, nessa passagem que nós estamos vendo, ele era sacrificado e era queimado a sua gordura sobre o altar. Quando a oferta fosse oferecida pelo pecado de ignorância do sacerdote ou da congregação, ela deveria ser queimada fora do acampamento. E quando fosse por um líder ou uma pessoa da comunidade, a gordura seria queimada no altar e o restante dessa oferta poderia ser comida pelos sacerdotes. Isso nós vamos ver tudo lá em Levítico 4, nós já vimos, tá? E nessa porção aqui de Levítico, do versículo 24 ao 30, realça o proceder até em relação à roupa se respingasse sangue, as vasilhas que deveriam ser limpas depois de fazer o alimento, eram coisas santíssimas e consagradas ao Senhor. Então, tratar as coisas que estão na casa do Senhor de forma o que? Santa, né? Nosso Deus é um Deus de reverência e ordem, não é verdade? Como isso mostra na palavra, né? Ó Senhor Jesus. E em Provérbios 9, 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, daquele que é separado a Deus, é prudência. Então, quando nós estamos vendo tudo isso aqui, nós estamos temendo mais o Senhor e estamos ganhando mais sabedoria do Senhor, estamos ganhando conhecimento e colocando prudência no nosso viver. Porque, sabe por quê, gente? Nós vivemos numa época que pouco se tem respeito pelas autoridades, e digo autoridade básica, pai, mãe, professor, um líder cristão. Não existe quase temor nem prudência. Isso, porque se a gente não teme, não tem prudência daquelas pessoas que foram instituídas como autoridade a nós, quanto mais ao Senhor, né? Se a gente não ama o irmão que a gente vê, a gente vai amar o Senhor que vê, a palavra é clara. Então, isso a cada dia mais, a gente está percebendo que o amor está se dissipando na terra. O próprio, assim, as pessoas viverem em Cristo está se dissipando, né? Cada qual está envolto para si, vivendo para si. Que possamos, ao terminar esse áudio agora, tão longo que ficou, né? Ó Senhor Jesus, mas eu creio que foi direção do Espírito. Que nós possamos, ao terminar esse áudio, orar ao Senhor para Ele pedindo para que Ele guarde o nosso coração, guarde a nossa consciência e que que o Senhor nos dê perseverança de manter sempre o fogo aceso. Ó Senhor, com todos esses instrumentos maravilhosos que Ele nos deu hoje, a Sua palavra, a oração e o apacentar, né? Estamos no tempo que podemos buscar o Senhor e encontrar. Mas sabe uma coisa? Eu creio que esse tempo está se findando. Vamos orar para o Senhor nos ensinar a remir o tempo e viver segundo os seus princípios, nessa lei áurea, né, que o Senhor nos deixou hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus Cristo é o nosso Senhor.